Olá pessoal, após estudarmos o conteúdo teórico que foi postado no Moodle, a aula 5, na qual a gente pode entender de maneira mais formal como se dá a questão da integral definida, né, associada ao cálculo de uma área, soma de Riemann, o teorema fundamental do cálculo. Eu vou nessas videoaulas trabalhar alguns exemplos de exercícios nos quais a gente vai calcular já a integral definida usando o teorema fundamental do cálculo, né? Então, vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo é a integral de 3x ao quadrado mais 2x menos 5 de menos 1 até 2. Então, isso é uma integral definida. A diferença dela para a integral indefinida é que agora a gente tem um intervalo de integração. Menos 1 e 2 são valores de x. A nossa integral sempre vai ter valor menor como intervalo de baixo, valor maior como intervalo de cima. A resolução da integral ela é feita da mesma forma, né? Então a gente vai ter integral de 3x ao quadrado soma 1 na potência, x ao quadrado vai ficar x ao cubo, o 3 que eu encontrei eu desço dividindo. Integral de 2x, a potência é 1, soma mais 1 vai dar 2, desço 2 dividindo. Menos 5, a integral da constante é só acrescentar o x, então menos 5 vai ficar menos 5x. Mais o c. Eu estou colocando o c aqui só para mostrar que esse c não vai ser necessário quando a gente estiver trabalhando com a integral definida. Toda vez que a gente estiver trabalhando com a integral definida, esse c ele não vai ser necessário. Eu vou colocar só para mostrar o porquê que ele não vai ser necessário. Aqui eu coloquei menos 1 e 2, que são os nossos intervalos de integração. Então aqui eles estão representados. Simplificando 3 com 3 e o 2 com 2, essa expressão ela pode ser reescrita dessa forma, né? Então a gente tem x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x mais 2. A utilização dos intervalos, como a gente pode ver na parte teórica, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, eu vou substituir o x pelo valor de cima, 2. Depois eu vou substituir o x pelo valor de baixo, menos 1. E vou fazer o resultado que eu encontrar do de cima, menos o resultado que eu encontrar do de baixo. Então, substitui o x por 2. Então, 2 ao cubo. Substitui o x por 2, 2 ao quadrado. Substitui o x por 2, menos 5 vezes 2, mais o c. Aqui é o resultado. Menos, que sempre vai aparecer. Substitui o x agora por menos 1. Menos 1 ao cubo. Menos 1 ao quadrado. Menos 5 vezes menos 1, mais o c é o resultado que a gente tem aqui. Então, sempre substitui o x pelo valor de cima, substitui o x pelo valor de baixo e faz um menos o outro. Desenvolvendo essas contas, 8, 2 ao quadrado, 4, menos 5 vezes 2, menos 10, mais o c. Menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 5 vezes menos 1 é mais 5 e o mais c. 8 com 4, 12, menos 10 vai dar 2 mais c, está aqui. Menos 1 cancela com 1, 5 mais c. Com esse menos 5 menos c. Indiferente do valor do intervalo de integração, c e menos c vai cancelar. Então, sempre eles cancelam. Então, a gente nem precisa colocar o c quando se trata de integral definida. Resultado, 2 menos 5, menos 3. Então, não tem a necessidade de acrescentar o c quando a integral for definida, ou seja, quando ela tiver intervalos de integração. Então, a integral é resolvida da mesma forma que o exercício anterior. Depois que a gente resolve a integral, a diferença está na utilização dos valores. Primeiro colocando o valor de cima, depois colocando o valor de baixo.